Olá, estudante, sou a professora Jânia e hoje nós vamos estudar ecologia, tá? O tema de estudo agora está na apostila de vocês. Lá na página 6 você já pode abordar esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre componente biótico e abiótico, certo? Bom, então quando a gente olha nessa ilustração aqui, a gente pode observar, né, que de um lado a gente tem os componentes abióticos, né, que a gente pode lembrar das temperaturas, do clima, sol, né, da chuva, e aqui a gente tem os componentes bióticos, certo? Conforme a gente tem aqui, né, na exposição do autor de 1997, todo e qualquer ecossistema constituído por florestas, rios, oceanos e outros apresentam componentes bióticos e abióticos, que quando em equilíbrio, né, com o meio, produzem então uma estabilidade, né? Então, tanto os componentes abióticos como os bióticos, eles se dependem um do outro, né, para poder ter esse equilíbrio, né, essa estabilidade do meio ambiente. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de componentes abióticos, né, a bio de vida, né, abióticos, corrigindo, quando a gente fala de bióticos, bio de vida, certo? A gente vai lembrar de quem? Dos seres vivos. Então, tudo aquilo que tem vida, tá dentro, então, dos componentes bióticos, certo? Então, um ecossistema pode ser dividido, no caso biótico, né? Ele pode ser dividido em autotrófos e heterotrófos, certo? E aí, a gente entende que, por exemplo, os seres autotrófos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como, por exemplo, as plantas que realizam fotossíntese, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, como algumas algas, né, algumas bactérias, tá? Realizam fotossíntese, faz a captura de energia luminosa, certo, do sol, vai utilizar então isso para produção, né, de matéria orgânica para realizar produção de produtos ali, né, como o produto final da fotossíntese, né, é o oxigênio, certo? Então aqui a gente tem, né, essa organização, tá? Então os seres autotróficos, eles se definem dessa forma, certo? Então aqui nessa imagem a gente ilustra, né, alguns organismos, né, que são autotrófos, como as algas aqui, as plantas, as cianobactérias. E a gente tem também, né, os organismos heterotrófos, né, que são animais, fungos, protozoários, e a gente pode dizer que nós, seres humanos, né, estamos incluídos, né, dentro dos heterotrófos, porque nós já pegamos um alimento pronto, né, então eles são organismos que necessitam obter substâncias orgânicas, alimentos, a partir de outros seres vivos, tá, ou de seus produtos, né, no caso, consumidores. Então a gente tem o vegetal, né, que ele realiza fotossíntese, né, está pronto ali para a gente poder ingerir algum determinado tipo de vegetal, certo? Então a gente entra nessa classificação aqui, né, de organismos heterotrófos, tá? E aqui nessa imagem a gente vê a ilustração, né, animais, o homem, certo? Alguns protozoários. Bom, os seres autotrófos fotossintetizantes, além de produzirem praticamente todo o alimento consumido pelos heterotrófos, liberam também gás oxigênio para o meio ambiente. Então, é importante, né, essa função, né, dos organismos autotrófos, certo? O gás oxigênio é utilizado na respiração, né, dos animais, certo? Nas plantas também, né, porque faz parte do ciclo, né, e também para muitos animais. Então a gente tem aqui nessa imagem os seres autotrófos, né, a gente tem aqui, né, os produtores, podemos chamar eles assim, certo? E aqui a gente tem os seres heterotrófos, né, a gente pode chamar eles então de consumidores. Bom, os componentes abióticos, né, na verdade a gente pode caracterizar eles como um ecossistema, certo? Que vai representar fatores físicos, tá? E que fatores físicos são esses, né? A gente pode olhar na imagem aqui e ver essa ilustração, né? Então a gente vê aqui evaporação da água, a gente pode ver rios, né? A gente pode ver aqui a luminosidade do sol, né? A luz do sol, a radiação do sol, certo? Então a gente pode observar que vai ter aqui temperaturas, ventos, tá? Então, assim, tudo que envolve, tá, esse ciclo aqui, onde tem realmente elementos químicos presentes na água e no solo, a gente classifica eles como componentes abióticos. Então, qual que é a importância dos fatores, né, abióticos?
Por exemplo, a temperatura ambiental é a condição ecológica fundamental para a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Então, a gente sabe que é importante, né, a estabilidade da temperatura, né, para que haja vida, né, no meio ambiente, se preserve a vida, né, por exemplo, dos animais. Locais muito quentes ou muito frios somente podem ser habitados por espécies altamente adaptadas àquele ambiente. Então, espécies que podem, então, sobreviver àquilo ali, que já evoluíram e podem suportar, né, aquela alta temperatura ou aquela temperatura baixa, né? Vamos dizer assim, extremas temperaturas, certo? Como a gente sabe que tem muitas bactérias que elas suportam longas, altas temperaturas, né? A gente pode dizer assim. Elas ficam num ambiente úmido com altas temperaturas, tá? Nem todas, né? Então, a gente pode lembrar aí, por exemplo, de algumas bactérias super importantes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a interferência da temperatura, por exemplo, em fatores climáticos, porque por meio da temperatura, ela vai conduzir, por exemplo, os ventos, né, chuva, né? Então, também a temperatura é importante para ter, então, esse controle, né, nos fatores climáticos também. Mais importância com relação, então, aos fatores abióticos, né? Então, um certo número de elementos químicos, né, presentes no ambiente devem se apresentar na água, no solo e garante que a sobrevivência dos seres vivos naquele meio ambiente, tá? Então, quando a gente está falando de elementos químicos, são aqueles, por exemplo, que estão presentes no solo, ou aqueles, por exemplo, que tá ali nas raízes das árvores, né, das plantas, certo? Então, aqui, ó, os sais de fosfato são constituintes fundamentais da maioria da matéria viva, tá? São, por exemplo, ATP, que é a energia, né, para esses organismos, produzida, né, pelas células dos organismos, fosfolipídios, tá? Os sais de cálcio estão na composição óssea e dentária, assim como outros componentes, né? A gente pode chamar eles, então, de sais essenciais, ou então a gente pode chamar de sais, né, minerais, de nutrientes minerais, né, que são super importantes, tá? Então, esses elementos sempre vão estar no meio ambiente, fazendo parte, então, desse ciclo, né, para a sobrevivência, então, dos organismos. Então, a gente caracteriza eles como sendo importante dentro dos fatores abióticos, tá? E a gente pode também concluir aqui que o clima, né, ele constitui-se pela ação combinada da luminosidade, temperatura, pressão atmosférica, né, ventos, umidade e regime de chuvas. E sabendo também que é muito importante a radiação solar. Ela atinge a Terra, certo? E é um dos principais determinantes do clima. E a gente tem as radiações, né, visíveis, que é a luz solar, utilizada pelos seres autotrófos na fotossíntese. As emanações solares contêm raios infravermelhos, que são super importantes para o aquecimento da atmosfera, tá? E também do solo, o que faz as temperaturas da superfície terrestre serem favoráveis à vida. Então, isso chega a trazer um certo, né, pontualmente um equilíbrio ao meio ambiente. Então, quando a gente vê algum desastre ambiental, a gente sabe que está sendo, então, desestabilizado, né, todo o ciclo desse meio ambiente, né? As plantas podem sofrer estresse, os animais podem sofrer estresse, até vir a ser extintos, certo? Bom, essa primeira parte, então, a gente aprendeu, né, sobre um pouquinho de os componentes bióticos e abióticos, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido. Desejo muitos êxitos de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!